Vou responder aqui a pergunta. O Ed da Mata aqui, conversando um pouquinho. Você acha que os Estados Unidos vai usar o Irã como desculpa para atacar novamente o BRICS? Eu tenho praticamente certeza disso, na verdade, né? Na verdade, se a gente pegar as motivações do ataque ao Irã, essa relação com o BRICS está no centro, né, da história. Porque a gente não vai acreditar, né, que os Estados Unidos está, de fato, preocupado com o direito das mulheres no Irã, né, com direitos humanos no Irã. Até porque a gente pode pegar o exemplo do próprio Oriente Médio, né? Se assim o fosse, eles estariam preocupados lá com o direito das mulheres na Arábia Saudita, né? Nos Emirados Árabes também, e não é o caso, né? Agora, Ed Mata, tem uma situação importante e a gente tem que pensar o Irã como um elemento-chave nessa articulação do BRICS. Primeiro, dentro da iniciativa Cinturão em Rota da China, né? O que é a iniciativa Cinturão em Rota chinesa? Né? É um novo mecanismo, de fato, de rotas comerciais que a China está criando, atrelados a novas infraestruturas que facilitam esse comércio estratégico para interesse da China. A China tem interesse em exportar alguns capitais, né? Principalmente as áreas de menor tecnologia, né? De menor valor agregado, que, de certa forma, saturou, né? Ela chegou num patamar muito elevado. Exatamente. Gás que eu diga, né? Então, a China tem essa preocupação, né, de estruturar, né, as suas rotas, e isso precisa de apoio junto aos países. E o Irã ocupa então, vou colocar um mapa aqui que eu acho que é interessante. O Irã, ele ocupa uma posição central nessas rotas, porque ele dá acesso um acesso privilegiado ao Mediterrâneo. Quer ver? Vou colocar aqui. Maps. Que configura as principais rotas, né, comerciais do globo. E tem um outro aspecto que para a China é importante, que é a garantia de fornecimento energético, né? Petróleo, o Irã como um player fundamental nesse sentido. E aí entra toda uma questão da negociação do petróleo, vou colocar aqui o mapa, por fora do controle do dólar, né? Então, sair por fora, negociar por fora do esquema do petrodólar, né? Que é um elemento, acho que central da geopolítica contemporânea. Então, aqui, ó, a gente observa o Irã, né? A China está criando, inclusive, um corredor logístico aqui passando pelo Paquistão, né? E pelo Afeganistão, com ferrovia, que inaugurou recentemente. E o Irã, além de ser um fornecedor de petróleo importante, se a gente olhar bem aqui, isso mudou um pouquinho agora, né? Um pouquinho, não, bastante, né? No que a gente chamava do eixo da resistência, né? Via Síria, garantia um acesso importante aqui da Rota da Seda para o Mediterrâneo. E o Mediterrâneo como acesso aos principais mercados aqui europeus, da África, etc. Né? E a Síria agora caiu, complicou um pouco essa história. Mas, de toda forma, o corredor logístico aqui de fornecimento energético ele se mantém. Né? E essa ligação aqui com o Cáucaso também, né? que o Irã traz de uma maneira importante, que liga esse eixo euroasiático. Então, não é à toa que o Irã foi de certa forma, convidado, né, um convidado de honra para fazer parte do BRICS, pensando no BRICS, na hegemonia do BRICS, em termos desse interesse aqui euroasiático, né, na conexão desses mercados aqui, de China, Rússia, Índia, etc. Né? E um acesso privilegiado via Mediterrâneo aqui também para a África, né, e etc. Qual que é a missão dos Estados Unidos? É prejudicar essas conexões, né? Que essas conexões sejam prejudicadas. Esse é um dos elementos, né? É um dos elementos. Então, tem todo um papel também do Irã enquanto o apoiador central do chamado eixo da resistência, que ficou bastante minado, né, com as últimas operações israelenses no ano passado, né, com os ataques sobre a liderança do Hezbollah, enfim.
o Irã cumpre diversos papéis, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Enquanto uma potência regional, né? Uma potência militar, uma potência política, enfim. E é um eixo econômico importante. Então, derrubar o regime iraniano significaria controlar de uma maneira mais ampla o Oriente Médio, né? Então, assim, a pedra no sapato para o controle total do Oriente Médio para os Estados Unidos hoje é justamente o Irã, né? E aí, com o controle efetivo do Oriente Médio, iniciativas que passem por fora do sistema petrodólar, né, elas tendem a ficar bastante prejudicadas, né? O Edmar colocou aqui, claro que está, né? E diga Gaza. Cara, Gaza, inclusive, é um negócio que a gente não pode esquecer, né? Tá cada vez mais quente, né? A coisa. Tem uma rodada essa semana das lideranças do Hamas em negociação para a segunda fase do acordo de cessar-fogo, que sequer foi cumprido, né? Nos seus termos. Teve um desaquecimento ali do conflito, né? Menos mortes, mas as mortes não pararam, né? Continuou todo aquele absurdo. Entrou um pouco mais de ajuda humanitária, que foi um avanço perante o bloqueio completo, mas Gaza continua uma situação assim, de cortar o coração, né? E de cortar nosso moral também, enfim. É um fenômeno que a humanidade novamente está deixando acontecer, um genocídio, e vai trazer consequências, sempre traz, né? Consequências, sempre traz. É isso aí, pessoal. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, contribui aqui com o canal, também com o Pix. Também acesse a nossa página no WhatsApp, para a gente trocar uma ideia. Lá eu divulgo também tudo que eu tenho feito, de entrevistas, outros materiais, textos e também os vídeos aqui do canal que eu jogo lá, para o pessoal ficar atento, tá bom? Acompanha aí. Um beijo, valeu.